Celebrar 25 anos de existência do Betel Brasileiro em São Paulo é relembrar os feitos da graça de Deus. O Betel veio para São Paulo por providência divina. A missionária Lídia Almeida não planejou, porém Deus usou o pastor Flávio Graçano e o Betel chega até São Paulo. Porque Deus tem propósitos definidos de usar o Betel como uma escola de preparação de líderes, preparar os obreiros para a seara, uma casa de profetas, porque aqui os nossos alunos se preparam para a pregação, para a evangelização, para a liderança da igreja, para o campo missionário. Deus, pela sua graça, nos enviou alunos de mais de 90 diferentes igrejas e denominações. E 6 agências enviadoras. São pessoas comprometidas com a missão e que sabem que precisam se preparar para a vocação para a qual o Senhor os chamou. Deus, na sua graça, providenciou nossos professores. Nosso corpo docente é composto de pessoas preparadas, capacitadas, qualificadas academicamente, mas também homens e mulheres piedosos, pessoas comprometidas com a verdade bíblica. Nós louvamos a Deus por cada um que Ele traz a esta casa. Louvamos a Deus pelo corpo administrativo. São pessoas que o Senhor trouxe e usa com seus dons para que esta obra possa avançar no cumprimento da sua missão, a qual o Senhor nos deu de preparar os vocacionados. 25 anos de lutas, de trabalho, de empenho, de desafios, porém 25 anos de vitórias e conquistas. Celebramos o nosso Deus, o Deus de Betel, pela sua graça conosco, no seu jubileu de prata. E cremos que aquele que tem agido a nosso favor continuará operando para que seus propósitos eternos sejam cumpridos e Betel Brasileiro cumpra a sua missão. Que o Senhor abençoe o Betel aqui em São Paulo e em todas as nossas extensões e a nossa base em João Pessoa, na Paraíba. Somos frutos das promessas de Deus. E como fruto dessa promessa, que se cumpre dia a dia, bendizemos o Deus de Betel. Agradecemos aos pastores desta cidade, que têm nos apoiado, enviando seus vocacionados para estudarem nesta casa, pois entendem que o Senhor nos tem dado a graça de unir a teologia à prática, ao serviço da igreja. Unir o acadêmico à espiritualidade, à piedade. Unir o refletir da teologia bíblica teológica com a missiologia. Falar do Betel Brasileiro é fácil, porque é fácil falar do que é bom e do que faz o bem. E esse é o caso do Betel Brasileiro. O Betel Brasileiro é um dos institutos mais eficazes no cumprimento da sua missão, que é produzir os melhores quadros para a edificação da igreja e para a glória de Deus, para a pregação e a propagação do Evangelho.
Tenho tido o privilégio de, vez ou outra, ser um dos seus preletores e me sinto honrado e grato a Deus por participar desse projeto, ainda que de longe, ainda que não com a constância que eu gostaria. E eu recomendo o Betel Brasileiro. Recomendo o Betel Brasileiro por sua história, que fala muito bem acerca de si, pelos quadros que detém, os professores, a qualidade do ensino, a capacidade de ensinar e por sua fidelidade às Escrituras, à história da igreja e à sua missão, que é a pregação do Evangelho, aqui e em todos os lugares do mundo. Reconheço, me sinto honrado de participar e parabenizo o Betel Brasileiro São Paulo, em especial, pelos seus 25 anos de existência, com uma folha de serviços prestados a Deus e à Igreja que são dignas de nota, e rogo a Deus que o mantenha sempre assim, cada vez melhor, até a volta triunfal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando todos nós tivermos finalmente cumprido a nossa missão. Que Deus os abençoe. É um privilégio poder falar do Betel e ser, de alguma maneira, um instrumento na construção de um instituto tão cheio de bênção e com uma história tão rica. Deus os abençoe. Estar no Betel tem sido um presente de Deus, né? Conhecer as Escrituras, e não só conhecer as Escrituras de uma forma de estudo, mas como forma prática, né? De estudar a palavra e aplicar na minha vida, nas pessoas que estão ao meu redor. Tem sido um tempo muito precioso, um presente de Deus mesmo estar estudando aqui. E também participar do ministério que é o Jogral, que nós vamos pelo menos uma vez ao mês nas igrejas. A gente fala sobre missões. Então tem sido um tempo muito especial e realmente um presente de Deus. Betel tem contribuído muito para a minha vida. A gente sempre acha que conhece a palavra de Deus, mas só quando a gente vem para o seminário e começa a estudar, e a gente começa a perceber o quanto é precioso e quanto é importante a gente estudar. Estar no Betel tem sido um motivo de grande bênção, de ter a oportunidade de conhecer as Escrituras mais a fundo, de poder ter a facilidade agora após o estudo, de ensinar a outros que estão ao meu lado, e também não só a parte teórica, acadêmica, mas a parte da nossa vida, do nosso coração. Vejo que o Betel, ele não só nos ensina a palavra, mas como também ela através do ensino, ela nos ajuda a aplicar isso no nosso coração. E eu vejo que Deus me mostrou, através da palavra, eu aprendi muitas coisas aqui no Betel, né? A confiar mais no Senhor, a entender esse Deus, um Deus tão grandioso, um Deus que se importa conosco, e também a gente tem aprendido a trabalhar em grupo, trabalhar com os irmãos, com o Senan, com o Jogral. O Jogral é um dos ministérios de estágio do seminário, onde são alguns alunos selecionados que a gente faz interpretação de um texto, e também nós cantamos, né? No Jogral eu toco para eles e canto com eles também. Então nós vamos uma vez no domingo, uma vez por mês de domingo nas igrejas. Tem sido muito especial, também o aprendizado com crianças, Ministério Infantil, que a gente tem uma aula especial. Então eu posso desempenhar esse ministério na minha igreja, trabalhando no ensino com as crianças e também trabalhando com a música, né, que é um dos meus ministérios. É com muita alegria que eu atendi esse convite da missionária Durvalina para trazer um depoimento sobre o Betel Brasileiro. Eu acho que nesses últimos 30 anos, o Betel Brasileiro tem sido uma das obras que Deus tem levantado nesse país
Eu conheci o Betel algumas vezes de longe, outras vezes de mais perto, tanto João Pessoa, na pessoa da Dona Lídia, como depois aqui em São Paulo, com Durvalina. E eu posso dizer que esta é uma instituição que, em primeiro lugar, tem uma teologia sólida, uma teologia que é baseada nas Escrituras, é uma teologia que leva a sério os conteúdos da Palavra de Deus e sua aplicação na vida, no cotidiano e na missão. Eu acho que uma boa teologia gera não só conhecimento intelectual da palavra, mas gera homens e mulheres quebrantados e que estão disponíveis nas mãos de Deus para a obra do Senhor. O Betel tem uma boa teologia. Eu acho que uma outra coisa que me chama a atenção no Betel é que essa obra é fruto daquilo que talvez tenha de melhor na renovação carismática nos anos 60 aqui no Brasil. É um pessoal que leva a sério a vida de oração. A gente pode perceber que cada betelino, cada betelina, desde sempre separa um tempo para estar aos pés da cruz, intercedendo, orando. Isso faz uma diferença muito grande, essa possibilidade de derramar a sua alma diante de Deus. Eu posso dizer que o Betel brasileiro é uma instituição que gera esse espírito de oração, de súplicas e de dependência do Espírito Santo na vida dos seus alunos. Finalmente, eu acho que o Betel ele tem uma postura de missão que é a missão integral. Então leve em consideração o homem todo, leve em consideração a realidade urbana, leve em consideração a missão transcultural, leve em consideração o pobre. E por isso eu acho que, ainda que sem alarde, sem barulho, essa instituição tem trazido uma contribuição fundamental aqui nesse país para o avanço do Reino de Deus, ali onde a igreja nem sempre chega, porque a gente sabe que a história da igreja é escrita de dois pontos de vista. Uma igreja da visibilidade, uma igreja do poder, uma igreja da catedral, uma igreja da fama, da riqueza, e outra é a igreja da periferia, dos mártires, dos profetas, dos homens e das mulheres anônimos que estão por aí pregando o Evangelho. Eu acho que essa é a grande contribuição do Betel nessa minha geração. Eu sou grato a Deus por essa obra e é um privilégio muito grande para mim nessa noite estar falando do Betel, porque eu sei que nada disso vai envaidecer nenhum dos seus dirigentes. É gente quebrantada, séria, que ao ouvir essas palavras vão junto comigo glorificar a Deus e ter um espírito de profunda gratidão por aquilo que ele tem realizado nesses 25 anos do Betel aqui em São Paulo. Muito obrigado. Para mim é uma enorme alegria dizer algo acerca do Seminário Teológico Betel Brasileiro. Eu me sinto muito honrado e privilegiado. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns a essa casa pelos seus 25 anos. O Betel representa na minha vida muitas coisas, mas se há uma palavra que eu poderia definir a Betel na vida do Elder, essa palavra seria reconstrução. E o que Deus requer de cada um de nós, e o que Deus requer da minha vida, das nossas vidas, é justamente isso, ser espelho de Cristo, é poder marcar vidas com o brilho de Cristo, com o Evangelho de Cristo Jesus. Betel, além de reconstrução na minha vida, é uma família. Uma família porque aqui nós criamos laços, aqui nós criamos amizades com professores, com os outros seminaristas, em meio a essa pluralidade de igrejas, em meio a essa pluralidade de doutrinas que há entre nós, há um espírito de união, há uma unidade. Porque nós batalhamos e porque nós servimos neste lugar com o mesmo propósito. Creio que aqui o Senhor está lapidando o nosso caráter e intensificando o nosso chamado. Betel
casa de Deus, casa de oração. Por que não casa do oleiro? Eu quero agradecer ao Betel, a essa diretoria, por tudo que tem feito por minha vida, em nome dos alunos, dos seminaristas, por tudo que tem feito por nós. Isso é algo que eu posso dizer ao Betel, está lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. A oração de Jabes. Que o Senhor continue alargando as fronteiras, o espaço do Betel, e que a mão do Senhor continue sobre cada professor, sobre cada servo que aqui trabalha, sobre cada um que faz parte dessa família. Parabéns, Betel. Bom, eu sou aluna do Betel tem 1 ano e Betel para mim é uma casa. Ele não é simplesmente um seminário onde a maioria dos seminários eles focam muito no intelectual. Aqui a gente tem a base do espiritual, a gente nunca deixa isso de lado. Então isso é muito importante porque, querendo ou não, estudar mais a Bíblia gera algumas crises, né? Do que a gente está acostumada nas igrejas, naquilo que a gente aprende no nosso dia a dia. E isso é algo que a gente tem vivenciado diferente aqui no Betel. É um lugar que a gente pode se aconselhar também, que a gente cresce, tem crescido em comunhão também, crescido... Para mim, uma coisa mais importante aqui é a parte missionária, porque eu sei que eu tenho chamado missionário, então não é qualquer seminário que enfoque em missões, e para mim isso é uma alegria, além não só das aulas com enfoque em missões, a gente tem a parte prática, a gente faz culto, a gente vai em hospital, a gente vai na Fundação Casa, e tudo isso só gera crescimento, além de você lidar com cristãos de diferentes doutrinas, formações diferentes, isso só te faz crescer no reino. Então, para mim, isso tem sido muito importante. É um prazer estudar aqui e tem sido muito bom. Boa noite, Pai do Senhor. Estamos servindo ao Senhor aqui no Betel cerca de 20 anos e o Senhor me trouxe a esta casa de ensinamento profético em que tenho sido muito abençoado e ver Deus burilando as vidas dos alunos, os quais Deus tem enviado para esta casa. Temos trabalhado de maneira árdua em ver nossos amados irmãos sendo aperfeiçoados para melhor servir ao Senhor no reino. E mesmo Deus tendo levado a fundadora, a professora Lídia, mas os princípios, os propósitos que Deus marcou, levantou esta casa, o Betel Brasileiro, lá em João Pessoa, Paraíba, tem permanecido aqui em São Paulo. O maior propósito é transformação de vidas. Transformação de vidas no caráter de Cristo Jesus. Então esse é o maior propósito. Ainda que nós primamos pela academia, primamos pelo estudo firme e acadêmico do texto bíblico, mas nós não abrimos mão da santidade, nós não abrimos mão de uma mudança de caráter, do obreiro, da obreira, que Deus envia para serem trabalhados pelo Senhor. Deus tem levantado muitos homens e mulheres de Deus que concluem seus cursos, estão trabalhando tanto aqui no ministério no Brasil, como no exterior. Muitos alunos hoje já cursaram ao término aqui do seminário, já fizeram seu doutorado, uns mesmo pela USP, outros pela PUC, e Deus tem levantado para abençoar a igreja brasileira. O Betel brasileiro foi levantado pelo Senhor com uma promessa de Deus, uma Lídia, para auxiliar a igreja, tanto aqui no Brasil como no exterior. Sinto feliz, sinto privilegiado por Deus, por ser parte dessa família Betel brasileira. Que Deus nos abençoe. Eu sou o professor Marcos de Almeida e eu estou lecionando aqui no Betel há mais ou menos 10 anos. E nesse tempo eu tenho tido o privilégio em servir todos aqueles que desejam ingressar no ministério. É uma grande alegria fazer parte do Betel, porque o Betel sempre se coloca como uma grande família, onde o que é valorizado aqui é a comunhão e o amor fraternal. Eu me sinto muito honrado
em poder servir, e assim que eu me entendo mesmo como um servo do Senhor, na ajuda e na formação acadêmica e teológica. Mas o Bethel tem uma característica muito peculiar, que é a formação do caráter do discípulo, do aluno. E isso é muito importante e, de fato, o que nós mais necessitamos de homens e mulheres que tenham um caráter e que, de fato, vivam aquilo que aprenderam aqui. Por isso, a alegria, grande alegria em fazer parte desta grande família, que prepara pessoas para uma obra excelente, de fato, a obra mais excelente que existe. Mas também está sempre preocupada na formação do ser integral. Muita alegria eu sinto que, acima de tudo isso, o Bethel sempre se coloca como aqueles que querem glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. Uma grande alegria poder dar esse depoimento. Deus o abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Presença do Senhor, o que conhece o começo e o fim, o vendaval diante dele se acalmou, ele morreu por nós, por você e por mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Sua misericórdia vem no amanhecer para encontrar aquele que se arrependeu. Traz o perdão